Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para compartilhar com você um assunto muito importante, chamado oração. E para isso eu gostaria de começar lendo um versículo que diz respeito a tudo que iremos falar aqui hoje. Jó, capítulo 42, versículo 10, diz assim: O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Não sei como é para você orar, mas para muitas pessoas, orar é algo difícil. Para muitas pessoas, orar é difícil porque elas estão em uma rotina acelerada e de repente estabelecer a oração como uma prioridade é algo dificultoso para ela. Outros não oram porque ainda não entenderam de fato a importância que a oração tem na minha e na sua vida. Outras pessoas não oram porque acreditam que isso vai vir de modo espontâneo, que isso vai vir como um desejo natural. E outras pessoas não oram porque, de fato, também não sabem como orar. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Nós aprendemos algo no último ano e queremos compartilhar com você. Não subestime o poder da oração. Não menospreze a oração. Não olhe para a oração como qualquer coisa. Não menospreze o tempo que você pode ter com o Criador do Universo, com aquele que criou a mim, criou a você e tudo aquilo que existe. Quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que na Bíblia inteira tudo se dá através de uma atmosfera de oração. Quando nós percebemos tudo aquilo que Cristo fez, nós olhamos para a vida dele e percebemos que a vida dele estava permeada de oração. Em inúmeros momentos, Jesus se retira para orar. É verdade. Em todo milagre que ele faz, Jesus ele abençoa, ele agradece a Deus. Isso é uma oração. Quando nós vamos lá para o início, para Adão e Eva, quando estava tudo lá em perfeita comunhão, isso acontecia exatamente porque eles se comunicavam com Deus. Amém. Se você não sabe como orar, eu quero dizer que oração é isso. É quando você se conecta com o Pai. É quando você se coloca como Adão e Eva se colocaram no primeiro momento, à disposição para ouvir. Se colocaram ali para ouvir aquela palavra e Deus falou com eles. Então se coloque à disposição para ouvir a palavra de Deus e com certeza Deus vai falar com você. Isso é oração. Quando nós vemos nesse texto que o Douglas leu de Jó, capítulo 42, versículo 10, diz que depois que Jó orou pelos seus amigos, que a sorte dele foi mudada, que veio uma porção dobrada, o dobro de tudo quanto antes ele tinha. Preste atenção nessa passagem. Leia todo o capítulo de Jó. Jó, ele apresenta os seus questionamentos. Jó tem ali momentos de discussões com esses amigos, se defendendo, né, colocando a sua opinião. E nada disso resolve. Apenas no momento que ele ora, que a situação muda. Talvez você tenha um problema conjugal. Talvez você tenha aí uma dificuldade de relacionamento com o cônjuge. Você está com a dificuldade para lidar com o filho, com um problema com um colega de trabalho. E você pensa, vou mandar uma mensagem, vou conversar e vou resolver hoje. Hoje vou conversar e resolver isso, não vou deixar para amanhã. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E muitas vezes, aquilo que deveria ser o primeiro, nós deixamos por último. Que oração. Que é a oração. É muito importante a gente entender isso. Nós estamos, como nós falamos no vídeo, desde o último ano nós aprendemos o poder e o valor da oração na nossa vida. Nós aprendemos uma coisa: a oração não é uma das coisas que temos que fazer. A oração não é a melhor coisa a ser feita. A oração é a única coisa a ser feita. A oração compreende orar e ação, mas nós entendemos que a ação sempre virá após o comunicar-se com Deus, o falar com Deus e buscar a direção de Deus. Para isso, nós oramos
E como a minha esposa disse, então, em seguida nós fazemos alguma coisa. Davi fala algo interessante no livro de Salmos. Uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor para toda a minha vida, por todo sempre. Uma coisa, essa uma coisa é estar na presença de Deus. A oração nos conecta a Deus, a oração nos leva para a presença de Deus. E nessa presença nós recebemos a direção, recebemos o direcionamento para tudo aquilo que nós temos para fazer. Entenda isso. Davi, em outros casos da Bíblia também relata quando Davi ia para a guerra, e antes de ir para a guerra, antes de pelejar contra os seus inimigos, ele sempre consultava a Deus, buscava a Deus. Faça isso. Entenda que a oração não é uma das coisas a serem feitas, não é a melhor coisa a ser feita, é a única coisa a ser feita para que você consiga obter sucesso em tudo que você fizer. Não deixe para a última coisa a ser feita, quando na verdade deve ser a primeira. Lembre-se disso, busque a Deus, conecte-se com Deus, busque a direção de Deus, esteja na presença de Deus e Ele te dará a direção para a próxima ação ser tomada. Sim, quando nós estávamos falando sobre a mensagem de hoje, nós estávamos concluindo que por que deixamos a oração por último, né? Assim como Jó discutiu, questionou, falou ali com Deus, ficou se sentindo, né, triste, chateado com toda a situação, mas orou só lá no final, no último capítulo, que nós percebemos que essa oração aparece. Essa oração ali por esses amigos que o acusaram e que foi de fato o que resolveu. Porque muitas vezes nós não vemos a oração como algo que funciona. Muitas vezes nós não oramos, deixamos ela por último, assim como Jó, porque a gente acredita que não vai adiantar. E eu quero te dizer que foi somente, frisar esse versículo que lemos hoje, foi somente depois, na minha versão diz isso, que apenas depois que ele orou, que o cativeiro dele foi mudado. Somente depois que essa porção dupla veio, depois que ele orou por aqueles amigos, que estavam ali o acusando. Então que você lembre disso. A oração, ela muda a sua história, muda a sua situação, Hoje estamos em um tempo de pandemia e eu quero te incentivar a isso. Talvez você está no desespero, talvez você está discutindo com pessoas, talvez você está colocando a opinião e ali cada um querendo pensar, se está certo, se é melhor ou pior. E eu quero te dizer, faça o que a Bíblia ensina. Ore. Esse é o momento que Deus está chamando a igreja para orar. Para orar, porque aquele que ora, o povo que ora, a Bíblia fala que Deus vai vir lá dos céus e vai sarar essa terra. Segundo a Crônicas 7,14. Então é isso que a gente quer deixar enquanto convite para você. Ore por tudo, ore por todas as situações, ore porque essa é a chamada desse momento. Amém. Faça isso então. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Compartilhe aquilo que você aprendeu hoje com outras pessoas. E lembre-se sempre, ore o tempo todo. 10, 15 minutos, meia hora, o quanto for disponível para você orar. Mas ore antes de qualquer coisa. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até logo.